Olá, aqui quem fala é o Davi e o tema de hoje, família, não poderia ser de outra maneira a não ser no nosso bom e velho querido formato clássico. Às vezes nem todos os assuntos permitem que a gente faça dessa forma, por mim eu faria todos, porque eu realmente não gosto de aparecer. Mas enfim, a matéria de hoje foi uma das mais pedidas da semana, o pessoal está bem antenado nesses assuntos. O nosso irmão Vinícius Passos Oliveira e o nosso irmão Claudinei Pego foram os dois primeiros. Então fica aqui os agradecimentos em nome de todos que enviaram essa e demais dicas, tá certo? Agora, família, vocês lembram de um vídeo que a gente fez lá no primeiro canal, que a gente falava do dragão, como era estranho que povos que não tinham internet, povos que não tinham comunicação entre si, telefone, nada, naquele tempo antigo mesmo, medieval, como é que eles conseguiram criar o mesmo mito? As mais diversas civilizações do mundo, os mais diversos povos, os lugares mais espalhados do mundo, remotos, nem se conheciam, criaram de uma forma que a ciência até hoje não sabe explicar, não conseguiu entender aí como eles conseguiram criar o mesmo mito, o famoso dragão. Só que essa matéria dos nossos queridos irmãos pode tirar definitivamente o dragão de ser apenas um mito, de ser uma fábula. Talvez dragões realmente existiram. Eu não vi a matéria ainda, vou ver aqui junto com vocês. E como eu tô pra lá de curioso, pega agora mesmo a banana assada com pão e vamos iniciar o nosso quadro. Esqueleto gigante é encontrado nas profundezas do oceano e intriga pesquisadores. Uma matéria muito recente está aqui no Olhar Digital, de 16/5/2021. Um esqueleto gigante encontrado por um veículo operado remotamente, o RUV, nas profundezas do oceano, intriga pesquisadores desde sua descoberta em 2017. O robô subaquático estava a 830 metros de profundidade, quando flagrou um grande conjunto de ossos, incluindo uma coluna espinhal, aparentemente intacta, medindo 30 metros de comprimento. As dimensões do esqueleto no vídeo que você vê não se ajustam ao tamanho usual para qualquer vida marinha na área. Verifiquei mamíferos marinhos vivos e cheguei a menos de 30 metros. Dei uma olhada nos suspeitos de sempre: baleias, peixes remos e cobras marinhas. Assim disse a pesquisadora Deborah Hatchwell ao tabloide britânico Daily Star. Uma baleia de 3 lâminas em seus ossos espinhais, cada um com uma distância de 120 graus uma da outra, e essa criatura parece ter apenas 2, acrescentou. Ela publicou este vídeo no seu canal do YouTube, mostrando um esqueleto gigante. O osso pode ser muito antigo. Vi muitas ânforas de argila saindo da lama, e elas estão lá potencialmente há 1000 anos, afirmou assim um mergulhador que operou o ROV. Uma possibilidade levantada por pesquisadores seria de um esqueleto de uma Regalecidae, animal da família de peixes da ordem dos Lampriformes, um dragão marinho, desconhecido, ou até tilossauro, réptil marinho Mosasauridae, da ordem dos escamados, que viveu durante o período Cretáceo Superior. Essas são outras hipóteses. E aqui encerra a matéria. É engraçado, né, meus irmãos, que todos os pesquisadores, né, que agem independentemente e foram inclusive afastados por seguirem as suas convicções, fazer o que a ciência tem que fazer. Você vê, por exemplo, né, mudando um pouco de assunto, o Tesla. O Tesla até pouco tempo ninguém ouvia falar. Agora, né, como não deu mais para segurar a história por causa da internet, por causa de gente como nós que espalhamos a verdade. Vocês lembram dos primeiros documentários que a gente fez sobre o Tesla? Aí foi que as pessoas souberam que Thomas Edison não passou de um usurpador. E Tesla é que realmente é o pai da eletricidade. E como foi que foi o final de Tesla? Tesla acabou pobre. Simplesmente por quê? Porque ele queria criar um mundo sustentável. Então, da mesma forma, eu vejo isso acontecer em todos os assuntos. Pesquisadores sérios, que seguem de fato a ciência, estão em nome da ciência, que dizem, olha, se a gente tem uma teoria e a gente encontra algo que desminta essa teoria, devemos automaticamente começar a pensar em outras hipóteses. Mas essa ciência que está aqui, que a gente acabou de ler, ela distorce qualquer dos fatos para apoiar a sua teoria já criada e aceita por esses cientistas do sistema. Não há discussão para novas teorias. Se você pegar e dar uma lida na história, família, você vai ver que o homem sempre estava mudando os seus conceitos sobre o mundo. Mas de repente chegou em um ponto, isso depois da industrialização, que disseram, olha, é assim e acabou, ninguém discute mais sobre isso. Diversas discussões, foi colocado um ponto final, como se aquilo fosse a certeza absoluta. E nas que eram certezas absolutas, como a presença de Deus nas nossas vidas, o próprio Criador, essas sim estão colocando sempre em dúvida. Então isso não acontece por acaso, é o que eu tento falar aqui diariamente para vocês. Isso não acontece por acaso.
Alguém paga para que seja exatamente assim, meus nobres e queridos irmãos. Então, se isso aqui tem a chance de fato de ser um osso de dragão, eles não vão dizer. Porque a ideia é pegar todas aquelas histórias antigas que fazem parte do nosso passado, história de reinos e etc, grandes heróis, é pegar tudo isso e colocar como fábula. Gigantes, para mim, está mais do que provado que existiram. Que as histórias bíblicas que relatavam esses seres, como Davi contra Golias e outros no passado, era fato. Mas é um fato que não pode ser aceito, para não acabar com essas teorias que são tidas hoje como verdade absoluta. Então, mesmo os reinos afastados, o homem antigo sem condição de cruzar os mares para chegar em outro continente. E mesmo assim, quando se chegava nesse continente, via que eles tinham os mesmos problemas. Olha, a gente enfrenta dragão aqui. E deixaram suas histórias através até de desenhos nas mais primitivas tribos e civilizações que a gente procure na história. Mas alguém com muito poder tem o poder de dizer o que é que deve ser encarado como verdade e o que é que deve ser encarado como fábula. A própria cidade de Troia, não é? É um belo exemplo disso. Só foi aceita como uma verdade simplesmente porque encontraram os restos da cidade. Mas senão até hoje também seria encarado como uma fábula, uma história fictícia, onde deuses orgulhosos fizeram ali os dois povos se enfrentarem. Você vê que até no filme, né, mais famoso, com Brad Pitt, eles deixaram todo esse lado místico de fora do filme. Colocaram só a parte física. Não, ó, o lado místico foi transformado no filme, né, do Brad Pitt, que é um excelente filme, sem dúvida nenhuma. Mas o lado místico foi transformado em crença de pessoas ignorantes, inclusive o próprio rei de Troia, e todos os eventos apenas meras consequências desse tipo de crença. O filme todo dá nisso. Então, meu irmão, eu venho falando isso para vocês, que a moda hoje é ignorar todo o lado espiritual. E quando se fala em ciência, é pegar todos os fatos que desmentiriam essas teorias que são tidas como verdade e usá-las, distorcê-las, para apoiar as teorias que são criadas pelo próprio sistema e que ele aprova. Então, com o sistema do jeito que está, a gente jamais vai esperar o que muitos querem. Não, mas se for, eles vão falar. É só esperar. Às vezes eu rio, família, quando eu vejo algumas pessoas falarem isso. Eu lembro que quando eu fiz o nosso primeiro vídeo sobre dragões, muitas pessoas diziam, não, mas isso aí é mito mesmo, Davi. E eu perguntava, mas como pode? A própria Bíblia falar sobre esse mito, não é? E ainda assim as pessoas ignorarem. Porque está lá bem descrito, principalmente em Apocalipse, como é que vai ser. Então aí a gente começa a realmente perceber que essa doutrinação que o sistema faz, essa programação que tem esse nome justamente porque programa quem assiste, a mídia vem fazendo isso há muitos anos, e acostumou as pessoas a pensarem dessa forma, fazendo seleção. Os cristãos de hoje em dia, né, boa parte deles, fazem exatamente isso na Bíblia. Olha, isso aqui sim, isso aqui não. Porque não bate com a realidade, porque eu não gosto, porque eu penso que não pode ser assim. Então é isso, é o resultado de anos e décadas de programação, de manipulação. Levou por esse caminho. E aí eu sei que muitos ficam com aquela dúvida, mas Davi, é possível a gente reverter toda essa programação que a mídia fez? É claro que eu acredito nessa possibilidade sim, por isso mesmo é que eu faço os vídeos. Mas, sendo realista, a gente sabe que é muito difícil. Há 5 anos atrás, eu diria que não era tão difícil assim. Que era questão de tempo. Tem até vídeos onde eu falo isso. Olha, é questão de tempo. Cada vez mais, plataformas aqui como o YouTube estão crescendo mais e mais. As pessoas deixando de assistir a grande mídia e vindo se informar aqui. E tudo isso realmente aconteceu. Só que eles mudaram de estratégia, não é? Ao invés de tentar bater de frente, as grandes empresas vieram em massa para aqui e começaram a limitar a informação, dizer o que querem e o que não querem. E as plataformas não tiveram outra escolha. Ou aceitavam do jeito que eles queriam, ou simplesmente iam perder o direito de continuarem trabalhando. Encostaram contra a parede, porque contra a verdade não há argumentos, irmãos. E aí dessa maneira fica realmente difícil, né? A informação já está limitada e dependendo até, se a gente não escolher bem as palavras aqui, a gente pode sumir de uma hora para outra. Então essa é a realidade. Agora que a esperança ainda continua, né? Enquanto a gente tiver fé em Deus, enquanto houver vida, tem esperança sim, de a gente acordar mais pessoas e elas perceberem a realidade. Enfim, irmãos, eu gostaria de saber o que é que você acha desse achado, dessas ossadas, se de fato é um dragão marinho, se pode ser uma criatura desconhecida.
Por que demoraram tanto tempo para revelar isso para as pessoas? O que é que eles estão aprontando? Deixa aí, meu irmão, a sua opinião sobre esse assunto. A gente volta amanhã, se assim o criador permitir. Se vocês gostam de assuntos como esse, eu posso trazer mais, tá certo, irmãos? Então vamos tentar aí bater os 30 mil views e a gente volta com mais vídeos desse tipo aqui, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e sempre encarando o sobrenatural.